Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda em mais um vídeo para você nesse canal e hoje vamos para o nosso 10º episódio da série Dissecando Álbuns do Pink Floyd, hoje trazendo para você aqui Animals, disco de 1977, não pode enrolar porque tem muita informação, realmente um disco polêmico, um disco diferente do que eles vinham fazendo aí desde o Meddle, que o Meddle já anuncia já o caminho que o Pink Floyd deveria seguir dentro do rock progressivo, aquelas experimentações que vieram até Atom Heart Mother, agora culminaram no Meddle, e do Meddle veio aí, claro, Obscure Black Clouds, que é a trilha sonora, mais The Dark Side of the Moon, e desagou aí no Wish You Were Here, discos espetaculares, campeões de venda. E agora o que vamos fazer? E a banda estava naquela situação, né? Como eu falei no vídeo passado, ali no período do Wish You Were Here, o Nick Mason estava se separando da sua esposa, o David Gilmour agora casado com a Ginger, né? Pai de família, mas mesmo assim o cara sempre antenado, querendo fazer alguma coisa ou outra, experimentando. E o Roger Waters ele se separou da sua esposa e agora estava se casando com a Caroline Ann Christie, que era a esposa do empresário do Grateful Dead. A mulher é esposa aí do empresário do Grateful Dead, o tal de Rock Scully. E o Roger Waters agora, né, esperou ela se separar e casou com ela. Isso aí tudo em 66. E o Richard Wright com seus problemas também, os problemas aí com seu casamento, aquela coisa toda. E a galera, claro, depois do sucesso desses discos, como eu falei no vídeo anterior, gastando sua grana. Mas o Nick Mason e o Roger Waters, como bons arquitetos, né, formados, eles compraram aí 3 andares num prédio e projetaram um estúdio no Britannia Hall, estúdio para o Pink Floyd. Eles não queriam mais, até porque o contrato já tinha acabado, tinha um contrato com a EMI, e agora eles precisavam ter o seu próprio espaço para gravar com mais liberdade. Então eles levaram aí um bom tempo aí construindo Nick Mason e Roger Waters, projetando o Britannia Hall, ali o estúdio onde eles gravaram esse disco Animals, que foi gravado entre abril de 76 até o começo de 77, comecinho de 77. Então o que acontece? Você já sabe que naquela época o punk, né, como eu já falei para você, o punk ele estava aí começando a surgir, os jovens ali britânicos trazendo músicas aí com 2, 3 notas aí, músicas de 2 minutos aí, tinha The Damned, The Crash, Sex Pistols e muitas outras bandas surgindo. E claro, você conhece a história da camiseta lá do Rotten lá, que é I Hate Pink Floyd, né? Você conhece essa história toda. E não seria diferente também no coração do Roger Waters, porque por mais que ele, né, fizesse um rock mais classudo, um rock considerado progressivo com a sua banda, o Roger Waters, ele desde o começo, desde que o Syd Barrett saiu da liderança da composição da banda, Roger Waters já vinha com as suas ideias políticas, né? E queria colocar cada vez mais, implementar cada vez mais isso nas músicas do Pink Floyd. E o que acontece? Eles tinham gravado o Wish You Were Here e tinham 2 músicas, como nós falamos, né, no vídeo passado, Heaven and Drooling, que veio a ser agora músicas que o Roger Waters não quis gravar. O David Gilmour ficou até contrariado, ele não quis colocar no Wish You Were Here porque ele acha que não combinava, e a música chamada You Got to Be Crazy, né? Todas 2 que foram compostas ali depois de 73, depois do lançamento do Dark Side of the Moon. E naquele momento ali o Roger Waters ele já vinha pensando em como a indústria musical, você vê isso em Have a Cigar e Welcome to the Machine, a indústria musical estava sugando o sangue deles e de todos os artistas da época, né? E o Roger Waters, inspirado aí naqueles comerciais que eram obrigados a fazer, comerciais de bebida. Tem um comercial de televisão de banana, meu irmão, banana, fruta, com a música The Great Gig in the Sky. Olha que coisa horrível. Revista em quadrinho do Pink Floyd. Tudo isso aí em
meados de 73 para 74. E o Roger Waters estava se sentindo usado, assim como todo o resto da banda. Mas o Roger Waters, né? Ele é aquele cara mais revoltado, por assim dizer. O resto da banda era mais musical. O Roger Waters sempre foi mais o cara das ideias, né? Dos conceitos. Então o que acontece? As músicas Heaven and Drooling e You Got to Be Crazy estavam caminhando mais ou menos para essa temática, tanto que ele falou pro Gilmour que não casariam com o tema do Wish You Were Here, que era algo mais sobre isolamento, sobre o Syd Barrett, coisa e tal. E vieram parar nessas duas músicas agora no álbum de 77. Então vamos gravar essas músicas. O David Gilmour compôs a You Got to Be Crazy, que veio a se tornar Dogs, e a outra, que era Heaven and Drooling, veio a se tornar Sheep. Mas o que o Roger Waters fez? Ele pegou aquele livro do George Orwell chamado Animal Farms, que aqui no Brasil é conhecido como A Revolução dos Bichos, e se inspirou, né? Ele se inspirou para fazer as letras dessas músicas. Eles só tinham essas duas músicas até então. Músicas, na verdade, até antigas, né? De 73. E se você conhece o livro de George Orwell, o que o livro fala? O livro escrito em 1945. O George Orwell, ele era contra o comunismo, ele combatia essas ideias. E o Roger Waters, ele pensou, vou trazer essa ideia do George Orwell para bater no capitalismo. E o livro A Revolução dos Bichos conta a história aí de 3 porcos, né? O Major, o Snowball e também o Napoleão. Os 3 porcos aí, né? Que no livro eles se revoltaram contra os humanos ali, os donos da fazenda, e botaram os humanos para fora, né? Que são considerados como os cães, né? E além dos porcos, tinha também as ovelhas. Os porcos, eles criaram uma comunidade ali, cheia de regras no livro, simbolizando a sociedade da época ali, do George Orwell. Então, tinha, inclusive a parte interessante do livro, que é a parte das ovelhas, eles tinham 2 mandamentos. 4 patas, bom. 2 patas, ruim. Então, interessante nisso aí é que logo depois de que os porcos dominam ali, o Major, que é o porco ali, que comanda tudo, é o sapiente da coisa, ele morre. E o Napoleão, com inveja do Snowball, porque era um porco que todo mundo adorava, todo mundo gostava da liderança do cara, começa a inventar um monte de história. O Snowball é banido. E quando o Snowball é banido, o Napoleão, ele começa a criar outras regras. Ele começa a se corromper a tal ponto de que ele começa a andar com 2 patas. No livro, sinistro, um porco andando com 2 patas. E ali ele, para conseguir se dar bem, ele começa a fazer uns acordos com os humanos, e os humanos começam a voltar de novo ao convívio com os animais. E aí daí o Napoleão, ele cria novas regras ali para as ovelhas. O que é o papel das ovelhas? As ovelhas são aqueles bichos que elas estão ali para fazer o trabalho braçal e para acreditar na classe acima delas. Aí o Napoleão criou novas regras. 4 patas, bom. 2 patas, melhor ainda. E daí o livro segue. O Roger Waters pega toda essa ideia e transforma isso nas letras das músicas que viriam a ser o Animals. Aí você já tem ali a música You Got to Be Crazy, que se torna Dogs, e a Heaven and Drooling, que se torna Sheep. Faltava uma música, ele foi compor uma música chamada Pigs, 3 Different Ones. E daí, aquela composição que você sabe, a letra ácida, a letra meio pesada, meio sombria, tudo a ver com o que o Roger Waters pensava naquele momento.
Só que o problema era que a banda não conseguia entrar dentro do trabalho. O David Gilmour queria participar, apesar de estar com sua família, o David Gilmour queria cair dentro, entrar dentro da situação, e o Roger Waters não permitia, ele não deixava a galera participar. Certa feita, inclusive, o Richard Wright cobrando mais participação no disco, né? O Roger Waters falou assim: você pode compor aí os acordes, fazer alguma coisa aí, tal, mas letra não, porque nem a letra nem sua, nem do Gilmour, e nem do Mason, é claro, vão ser tão boas quanto as minhas, segundo o Roger Waters. Isso aí está registrado em algum lugar na internet, eu li. Se você catar, você vai ver. Tem fonte. Então, o Richard Wright, ele ficou desanimado. Ele chegou a dizer assim: o cara não deixa eu entrar, vou fazer o que der para me fazer. Tanto que ele não recebe nenhum crédito de composição nesse disco, embora merecesse. Só pela introdução ali de chip que você conhece, ele já merecia, cara, um crédito de composição nesse disco. E o David Gilmour já tinha composto ali You Got To Be Crazy, que veio a ser Dog, já era uma música composta pelo David Gilmour, que o Roger Waters precisou ajustar algumas coisas na melodia, porque tinham muitas palavras, e a melodia ela ficou mais confortável para ser cantada pelo Gilmour, que inclusive canta muito bem nessa música. Chamaram para produzir, aliás, para fazer ali a parte de engenharia do disco, novamente o Brian Humphries, que trabalhou com eles no Wish You Were Here e também no More, agora no Britannia Hall, já construído. E tá ali o Pink Floyd um pouco se importando com a ideia de que tinha um movimento punk que estava indo contra o rock progressivo. Inclusive o Nick Mason produziu uma banda chamada Damned, nesse mesmo ano de 77, a banda punk. O Nick Mason produziu. Até porque essa banda queria chamar o Syd Barrett para produzir, mas o Syd Barrett sem condições nenhuma de produzir nada, né? E então foram para as gravações com a ideia dessas três músicas, as duas que já tinham sido compostas, mas a Pigs Three Different Ones. E como o Roger Waters estava vendo que a direção do disco estava muito sombria, estava muito tensa, baseada em toda essa... Veja bem, é baseada, aliás, é inspirada, mas não é totalmente baseada na obra do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Ele mais usa assim os animais e as classes ali para poder dar o tom das letras do disco. E para não ficar tão pesado, o que ele fez? Ele decidiu gravar uma música falando do seu relacionamento agora com a Caroline Christie, a sua nova atual esposa na época, e criou uma música chamada Pigs on the Wing, uma música muito bacana, música maneira demais, mas curtinha, que ele acabou dividindo, botando a primeira parte no começo, né, para dar uma atenuada, e a última parte no final do disco. E a música, já começando a falar já do faixa a faixa, é uma música que fala sobre um relacionamento, uma pessoa que confia na outra, quer estar bem com a outra, aquela coisa toda. Uma das poucas músicas românticas do Pink Floyd, escritas pelo Roger Waters. A ideia inicial dessa música era ser uma música só. Inclusive, quando ela foi dividida no meio, sem o David Gilmour, na verdade, aprovar, ela tinha um solo de guitarra que o David Gilmour tinha criado para ela. Tinha aquela parte, a parte 1, que você já sabe, já conhece. David Gilmour fez um solo de guitarra ali. E depois terminava com a parte 2, que fica no final do disco. Ela era para ser assim, uma música assim, de uns 5, 6 minutos, aquela primeira parte e a segunda unidas por um solo David Gilmour que misteriosamente foi apagado. Algumas lendas dizem que o Roger Waters, para dividir a música em duas partes para ganhar mais nos royalties, ele sumiu com essa guitarra que o David Gilmour fez. Danadinho, né? Sapeca esse cara. E o David Gilmour ficou meio aborrecido. Por quê? Porque, o Roger Waters dividiu uma música de 3 minutos em duas partes e ficou com
e o David Gilmour ficou com 1/5 dos royalties do disco inteiro, porque ele participa aí da composição, aliás, 80%, como ele disse, da composição de Dogs, né? E ele fica só com 1/5 dos royalties do disco, uma música de 18 minutos praticamente, enquanto o Roger Waters ali com música de 3, só ali ele já ganha 2 royalties, 2/5 dos royalties do disco. E você vê, cara, quando você vai ver os vídeos da turnê do show, tu vê as fotos do David Gilmour não tá com a cara muito boa, ele tá meio revoltado. Mas o que ele faz? Ele dá tudo de si nos arranjos do disco, cara. É um dos discos do Pink Floyd que você vê David Gilmour mais presente, é esse disco Animals. E tá aí, cara, vem essa música espetacular, música de 17 minutos, depois de Pigs on the Wing. E o Pigs on the Wing tem uma coisa interessante no título dessa música, não sei se você sabe, se você não sabe eu vou te contar agora. Pigs on the Wing, Pigs on the Wind, é uma expressão que os pilotos britânicos usavam na Segunda Guerra Mundial para falar dos caças inimigos que estavam no ponto cego de seus jatos. Eles falavam, se comunicavam entre si que tinha porcos no vento, para dizer para o seu colega de esquadrilha que tinha ali um cara ali no ponto cego dele. Olha aí, Pigs on the Wing, em Wind quer dizer isso aí, né? Interessante. E Dogs aí traz aquela letra que meio que falando aí dessa classe de animais que é a classe média na época de Londres, ali do Reino Unido, que o Roger Waters senta o pau, aqueles caras que são da classe média querendo crescer no trabalho, que estão ali dentro do escritório ali, um elogiando o outro, dando bom dia um para o outro, mas um tentando esfaquear o outro, os caras trabalhando de 7 horas da manhã até as 22 horas da noite, querendo ter status, querendo uma posição dentro da sociedade, sem medir as consequências dos atos dele, colocando os outros abaixo deles e lutando para conseguir ali, né, ser visto pela sociedade. Eles são os cães, dogs, né, da música. Uma música extraordinária, começa aquele violão ali espetacular, em ré menor, toda dentro daquela cadência de ré, música muito bacana. David Gilmour cantando ali como nunca nessa música. Eu vou te falar, cara, o Richard Wright não participa muito não, mas o que ele faz nesse disco é espetacular. David Gilmour coloca os melhores solos, né, com raras exceções aí, dentro desse disco, cara. São solos espetaculares, coisa que você fica arrepiado. Eu vi até um vídeo de um camarada aí um ano atrás, ele, cara, é guitarrista profissional, cara, dizendo que aquele solo é o que mais arrepia dele, são os solos de Dogs, cara. David Gilmour mandou muito bem nessa música, arrebentou. E o Roger Waters também entra, tem algumas frases muito interessantes nessa música, a Dogs, que você precisa analisar e prestar atenção. E tem uma frase também, como quase todas as faixas, inclusive a Pigs on the Wing, tem uma frase falando sobre arrastado por pedra profundo, né? Você vê aquela parte no meio que fica lá, Stone, Stone, Stone. É uma música espetacular, é muito interessante. Uma das melhores músicas do Pink Floyd, Dogs, música espetacular ali, que inicialmente era You Got to Be Crazy, já composta em 73 pelo David Gilmour. Em seguida nós vamos aí para a música Pigs, Three Different Ones. Ali ele está falando ali, nessa música aí, já sobre os gananciosos, os porcos, os gulosos, aqueles da política, aqueles que querem dominar o mundo. Fala sobre os capitalistas ali, os caras ali no poder, estão controlando o governo todo. Tá falando da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, na época ali que o Roger Waters criticava ferrenhamente. E também tá falando aí da mulher chamada Mary Whitehouse,
quando você escutando essa música, eu pensava isso. E quando o Roger Waters fala Hey you, what house charade you are, para mim ele está falando da Casa Branca, não está falando de uma mulher cristã, né, pé roxo, conservadora lá na Inglaterra, no Reino Unido, que defendia ali o direito das crianças, aquela coisa toda, que era contra tudo quanto coisa fora da visão religiosa dela. Essa tal de Mary Whitehouse, o Roger Waters está sentando o pau nela ali nessa música aí. E a gente vai sabendo dessas coisas depois de uma música interessante. Ela é meio parecida, o andamento dela é meio parecida com Heavy a Cigar. E tem uma coisa interessante, o David Gilmour toca o baixo nessa música, e é a primeira música do Pink Floyd a usar o talkbox, que o Peter Frampton, naquele mesmo período, começou a popularizar com Show Me The Way e por aí vai. E o David Gilmour, cara, uma coisa impressionante, se tu reparar, ele consegue fazer muito bem, emular aquela coisa de porcos, cara, as 3 diferentes classes ali de porcos, através do talkbox, cara, tocando aquele baixo da minha maneira, guitarra. O Roger Waters nessa música, ele toca uma guitarra básica, ele tinha uma ideia de fazer uma guitarra base, ele não toca o baixo, deixa o baixo pro Gilmour e ele toca a guitarra base. E tá essa música espetacular, eu gosto muito dessa música, essa Pigs, acho muito bacana essa música. Em seguida vem a música Chips, que era Heavy and Rolling, e agora tá aí falando das ovelhas que são submissas, elas são controladas pelo sistema, o negócio delas é fazer o que é mandado. É uma coisa interessante, né, cara, essas classes aí que o Roger Waters, baseado no livro, inspirado no livro do George Orwell, ele consegue relatar muito bem. Inclusive no meio tem uma passagem que eles usam vocoder, fazendo uma releitura do Salmo 23, né? Você conhece? O Senhor é meu pastor, tal. Eles usam aquilo ali, o Roger Waters usa aquilo ali para mostrar ali a ovelha na sua condição de ovelha indo pro abatedouro, cara. E mais uma música aí com o David Gilmour tocando baixo, tá tocando muito bem, tem um lance meio One of These Days nessa música, no Chip. E aquele teclado, aquele piano Rhodes do Richard Wright, muito bem executado, cara, nesse disco, cara, muito maneiro. Ele só por essa introdução de Chip, ele merecia receber um crédito como compositor, né? Mas ele já não estava mais com forças para brigar com o Roger Waters. O Nick Mason tá mandando muito bem na bateria nesse disco, cara. Ele tá meio que influenciado ali pelas bandas punk que ele produziu e pelo som que estava se fazendo no momento. Mas é engraçado, né, que o punk ali naquele período ali eram os queridinhos ali da indústria ali, musical, as notícias só falavam no punk, mas eles nunca venderam tão bem quanto o Pink Floyd, né, diga-se de passagem. E o Nick Mason, baseado nisso aí, ele tá tocando pesado, tá tocando com força, com energia. É um disco que ele tá com um vigor bem bacana na gravação, é esse aí. E acabaram-se aí, a gravação tem que correr porque é muita informação, as gravações acabaram aí já no começo de 77, o disco é lançado dia 23 de janeiro, segundo lugar no Reino Unido, terceiro lugar nos Estados Unidos. Agora vem a turnê. É a turnê mais ambiciosa do Pink Floyd. Eles já começam a trabalhar com aquele telão, né, circular por trás deles no palco, e vários efeitos de luz e de som e aquela coisa toda. E chamaram o Dick Perry mais uma vez, o Dick Perry que tu conhece, o amigo lá do David Gilmour, tocou sax, né? Dark Side of the Moon também no Wish You Were Here, e também chamaram o Snowy White, um guitarrista, que diz a lenda também que ele chegou a gravar, quando sumiu com o solo do David Gilmour lá para a música Pigs on the Wind, disseram que ele gravou também um solo para essa música que também não entrou, a não ser numa coletânea mais à frente foi lançada a versão de Pigs on the Wind com o solo do Snowy White, já que o do David Gilmour
misteriosamente desapareceu, né? Coitado do cara, acabou não ganhando royalties nenhum com essa música. E tava ali uma turnê, cara, uma turnê que foi dividida entre América do Sul, América do Norte, aliás, e Europa. E a turnê terminaria na América do Norte. E, cara, foi uma coisa muito complicada. Os efeitos de som, com aquele porco, né, que eles já vinham colocando, o porco, né, o áudio, o porco que você conhece, aquele do Battersea, lá do Battersea. Esse porco já estava sendo usado antes do disco terminar de ser gravado e antes de sair a capa do disco, da qual eu vou falar daqui a pouco. Já estava sendo usado esse porco, já estava sendo usado vários infláveis gigantescos de família, coisa e tal, aquela coisa toda, efeitos pirotécnicos extravagantes. O Pink Floyd nunca tinha trabalhado com essa coisa toda, a ponto do Roger Waters começar a se perder no meio das apresentações e passou a usar fones de ouvido, aquele fone de ouvido, e isso acabou distanciando ele do resto da banda. As apresentações eram tão complicadas que a banda não tocava mais olhando para o público, tocava olhando para baixo e irritava um pouco o público, porque eles não interagiam com o público. Tamanha a complicação das músicas e dos efeitos que eles acabaram usando nos shows, na turnê. Teve um show que o Roger Waters estava tão depressivo, tão perturbado, que ele precisou tomar um remédio antes de subir no palco. Aquela história lá do Comfort Numb, né? My hands felt just like two balloons. A letra de Comfort Numb foi tirada dessa experiência, que antes de subir no palco para a turnê In The Flesh é o nome da turnê, do Animals, é esse nome, o mesmo nome lá da turnê do Roger Waters posteriormente, né? E o Roger Waters subiu no palco sem sentir as mãos. Aos poucos ele foi começando a tocar aquela coisa toda e acontecendo coisas bizarras nos shows. As pessoas, na hora da balada, né, que a voz de violão, Pigs on the Wind, não queriam ouvir, ficavam gritando. Isso irritava o Roger Waters, que começou a cada show falar números aleatórios durante shows, e depois ele confessou que era o número o show número 100, só faltam 20 shows. Ele já estava nesse estado. David Gilmour chegou a comentar que quando a turnê acabou, ele já estava tão estressado, tão exausto, que ele falou: não, já deu. O que tínhamos que fazer na nossa carreira, fizemos e acabou por aqui. Não quero fazer mais nada. David Gilmour chegou a falar isso. Teve um show que ele estava brincando com um camarada ali, eu não sei se foi o Steve Hurk, que era o empresário deles, e acabou cortando o pé com o contrabaixo, foi levado para o hospital, né? Ele andava com um psicólogo, o Roger Waters andava com um psicólogo, e disse para o psicólogo que ele precisava se isolar do público e imaginava fazer um muro que dividisse ele da plateia, ideia que foi posteriormente usada, The Wall. Então, aquela outra história que você sabe também, eles, num show, tinha uma torcida de um time de futebol que estava lá, que adorava o Pink Floyd, estava lá, se eu não me engano foi no Canadá, em Montreal. Os seguranças começaram a levantar um cara para levar para o palco, e no meio do caminho o Roger Waters estava tão revoltado que cuspiu no cara. Depois ele veio pedir desculpa e muitas outras coisas aconteceram. Eles foram tocar nos Estados Unidos no feriado de 4 de julho, da independência americana. Cara, não dava para ouvir o show deles de tantos fogos. E o Roger Waters no microfone gritando: para. Eram coisas caóticas. Eu não sei como é que a banda conseguiu sobreviver à turnê do Animals, um disco que realmente é um disco totalmente diferente do disco antecessor, que foi o Wish You Were Here, mas um disco que tem sua história, um disco que muitos fãs do Pink Floyd consideram esse o melhor disco do Pink Floyd. Animals, o melhor disco do Pink Floyd. É um disco espetacular. Vamos de novo aqui, ó. Vou mostrar agora o material para você. Tá aí o CDzão,
E eu ainda não tenho, eu baixei para ouvir a versão remixada de 2018, eu vou te falar, meu amigo. É espetacular. Novamente, a capa do Stuart Torgerson e o Aubrey Powell, né? Você já sabe, esse aqui é um porco inflável de 9 metros de comprimento e 6 de altura. O Audi, que foi ideia do Roger Waters, porque o Stuart Torgerson teve duas ideias. Uma de colocar uma parede com patos pregados, patos pregados, mas isso era uma parada meio bizarra, e também uma capa com um menino na porta do quarto dos pais, os vendo fazendo o que você sabe como animais, né? Roger Waters falou assim, eu posso fazer melhor. E ele criou esse conceito de, nessa usina elétrica, já desativada, virou um shopping, se eu não me engano agora. Conhecido meu passou lá na frente. Com esse porco inflável, que causou um maior tumulto, cara. Eles tinham um atirador para derrubar ele se ele soltasse dos cabos, acabou soltando. Atrapalhou o tráfego aéreo lá em Londres, caiu na fazenda de um cara que ficou revoltado, espantou as vacas do cara, foi uma zona. Ele tá aí todo encarte, poucas músicas, mais músicas como da mais alta qualidade, tá aí, ó. É um descasso, cara, um descasso fenomenal. Pink Floyd, ó o porco aí, ó. Porco voador. Muito bacana, né, cara? E aqui o Pink Floyd mais uma vez produziu com o Brian Humphries, né? Na engenharia. Agora trabalhando nesse disco. Com Steve Rourke, né? Aquele cara que acompanhou eles, o empresário deles. Tá aqui o disco, o cachorrinho. Dá pra ser. Um descasso, cara. Essa capa aqui, ela é tão antológica como a capa do The Dark Side of the Moon. É reconhecível em qualquer lugar, a capa do Animals. E tá aí mais esse vídeo para você, vídeo repleto de informações aí, você que não sabia de uma coisa ou outra, tá aí para você. Semana que vem a gente vem com um novo vídeo. Agora, semana que vem a gente vai falar do 11º episódio, falando do The Wall. Esse vai ser brabo, hein? Galera, um forte abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva, comente e compartilhe o vídeo aí. É trabalho para fazer, mas é com muito carinho para você. Valeu, um forte abraço. Até semana que vem com o 11º episódio.